um filho, do qual foi recuperada uma gravação em que ele falava sobre a possibilidade de fechar o Supremo. Gravação de 3 meses antes. E Bolsonaro desautorizou. E ontem, o último dia da campanha, a gente também viu no Jornal Nacional, na última manifestação dele via redes sociais, um vídeo que ele gravou, ele repetia essa questão de que vai respeitar... Ele tinha a Constituição nas mãos. Exato, Constituição nas mãos e de que ela será respeitada em seu governo. Governo que agora se confirma com esse resultado da boca de urna do Ibope. Bom, são 19h04 pelo horário de Brasília, eu dizia... nas últimas 2h04, o TSE já começou a totalizar os dados relativos à apuração de votos para a presidência da República. Isso que nós vimos agora foi a pesquisa de boca de urna do Ibope. Nós vamos agora sim ver os números oficiais da totalização do TSE com a Renata Lopretti. Vamos lá, Renata. E a gente vai ver o quão avançado está. Dá uma olhada Muito só. avançado. 88,44% das urnas apuradas. Mesmo quem tem a memória de como foi a eleição do primeiro turno está impressionado agora com a rapidez. São menos cargos. Em muitos estados só existe a eleição para presidente porque a de governador já foi encerrada. Com quase 89% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro aparece com 55,70% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, aparece com 44,30% dos votos válidos. Isso aí combina muito com os números que acabamos de dar do boca de urna do Ibope, como você testemunha aí em casa. E eu devo lembrar também os números que ontem foram apresentados pelo Jornal Nacional, dos dois principais institutos de pesquisa, tanto o Ibope quanto o Datafolha. Eu tenho aqui na minha mão. O Ibope tinha apontado na pesquisa de ontem, que nós mostramos no Jornal Nacional, Bolsonaro com 54 e Haddad com 46. E o Datafolha tinha mostrado Bolsonaro com 55 e Haddad com 45. Essa situação coloca os dois institutos de pesquisa a se confirmar o ritmo da apuração até agora, rigorosamente... o resultado que a gente está vendo? Exato, rigorosamente dentro da margem de erro, bem próximo do número efetivo. Né? Uma coisa que seria interessante, talvez, é a gente ver como é que anda a apuração por regiões. Vamos lá. Se os favoritismos vão se confirmando. Né? Primeira coisa que a gente repara é que a marcha da apuração não é igual em todas as regiões. No momento, a gente tem aqui muito menos dados da região sul e já muito mais avançada no Nordeste, por exemplo. E no Sudeste, e no Sudeste mais ainda. Exato. Com os dados que a gente tem até aqui, vai se confirmando o que foi essa eleição desde o início. Jair Bolsonaro vencendo em todas as regiões do país, com exceção da região Nordeste, onde, com quase 90% das urnas apuradas, Fernando Haddad está à frente. Bolsonaro vencendo em todas as outras regiões. E eu estou curiosa para ver a apuração avançar no Sul, Bonner, porque no primeiro turno a região Sul foi a região mais expressiva de Bolsonaro, foi na região Sul. E com uma curiosidade, foi uma vitória tão expressiva que agora no segundo turno, 2 segundos turnos para governador no Rio Grande do Sul, na região Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os 4 candidatos, os 2 do Rio Grande do Sul e os 2 de Santa Catarina, declarando apoio a Bolsonaro, dada a força dele na região. Então, vamos ver, dentro da região sul, se a gente tem como vamos voltar. Fazer um mergulho estado por estado. Vamos voltar, vamos para a região sul. Vamos lá. Olha, dos 3 estados da região sul, a gente só não está vendo nada sobre o Paraná, porque o Paraná por algum motivo o TSE não totalizou ainda, não jogou no sistema o resultado para presidente. Curioso, porque o Paraná já elegeu o governador no primeiro turno, mas enfim, vamos Exatamente. Aconteceu uma coisa semelhante com outros estados no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, muito avançada a apuração, 97,17% das urnas apuradas. Bolsonaro não foi declarado vencedor ainda, mas vai vencendo com 63,36% dos votos válidos. Fernando Haddad tem, no Rio Grande do Sul, 36,64%. E em Santa Catarina,
vai se repetindo. Provavelmente, o padrão que a gente viu no primeiro turno foi o estado que proporcionalmente mais votos deu a Bolsonaro. Nesse momento, com a apuração quase encerrada, ele aparece com 76,04% dos votos válidos e Haddad com 23,96%. De baixo para cima no mapa brasileiro, então a gente pode olhar agora a situação dos estados da região sudeste. Vamos dar uma olhada na região antes de vê-los individualmente? Vamos lá. É você que manda, Renata. Olha, dos 4 estados da região sudeste, 3 hoje estão votando não só para presidente, mas também para governador, que são os principais, os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E com uma apuração já muito avançada, nós temos que, em São Paulo, Bolsonaro vai vencendo Fernando Haddad por uma margem de 68,13% a 31,87%. No Rio de Janeiro, onde no primeiro turno Bolsonaro ganhou em todos os municípios do estado, ele está vencendo 67,84% a 32,16% dos votos válidos. Posso fazer um parênteses para o Rio de Janeiro? Wilson Witzel, o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, que declarou-se favoravelmente à candidatura de Jair Bolsonaro, quis colar a sua candidatura de Bolsonaro e no fim conseguiu fazer isso, está eleito governador do Rio de Janeiro, né? Contra o ex-prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes. Vamos dar uma piscadinha lá no governador, só para mostrar? Vamos ver a situação do Rio. Olha, Rio de Janeiro, quase apuradas todas as urnas, já declarada a vitória de Wilson Witzel, do PSC. Ele aparece aqui com 59,66% dos votos válidos, contra o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, do DEM, 40,34%. Nesse momento, a vantagem de Witzel sobre Paes parece até mais folgada do que aquele movimento que vinha acontecendo nos últimos dias de uma certa recuperação de Eduardo Paes. Vamos dar uma olhada em Minas Gerais, um colégio eleitoral importantíssimo do Brasil e com governador eleito. Com governador eleito, a gente mostrou um pouquinho antes de dar a boca de urna da eleição presidencial, Romeu Zema, do Novo, eleito por ampla margem em Minas Gerais, 71,67% dos votos válidos, derrotou nessa eleição 2 forças políticas locais muito importantes, o PSDB de Antônio Anastasia e do senador Aécio Neves, e o PT de Fernando Pimentel, que ocupava o governo do estado, venceu em 2014 e não conseguiu chegar ao segundo turno. É o único governador eleito pelo Partido Novo e eleito naquele que é o segundo maior colégio eleitoral do país. É um novato na política, é um empresário e venceu com uma plataforma que foi sendo adaptada ao longo do tempo à medida que a viabilidade eleitoral dele se mostrava. 2 horas atrás, a Renata e eu dissemos aqui que o Rio Grande do Sul teria uma eleição muito emocionante, porque a disputa estava muito acirrada. Vamos ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Eduardo Leite, do PSDB, se elegeu governador com 53,40% dos votos válidos, derrotando o atual governador, José Ivo Sartori, do MDB, 46,60% dos votos válidos. Uma curiosidade aqui, se Fátima Bezerra é a única mulher governadora eleita neste 2018, Eduardo Leite fica com o prêmio, digamos assim, de ser o mais jovem governador eleito. Tem 33 anos, é não só o mais jovem eleito este ano, mas o mais jovem governador da história do Rio Grande do Sul. Pronto. Então, voltamos agora para a região centro-oeste. Situação em Mato Grosso do Sul é de governador eleito de novo. Governador reeleito, Exato. Reinaldo Azambuja, do PSDB, reeleito com 52,35% dos votos, contra Juiz Odilon, do PDT, que é derrotado no segundo turno com 47,65% dos votos. Juiz Odilon representou no Mato Grosso do Sul um personagem que a gente viu em outras praças. Um novato na política, entrou esse ano, surpreendeu no primeiro turno, mas ao final de uma campanha apertada, acabou perdendo para o atual governador. Com isso, a gente vê que o PSDB ganhou no Rio Grande do Sul, ganhou em Mato Grosso do Sul, tem a chance de ganhar em São Paulo, pelo que a gente está vendo na apuração, deve perder em outras praças, é um pouco o saldo do PSDB, sobre o qual a gente pode até falar mais tarde.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar o número nacional da apuração de votos para presidente da República, porque ela está muito avançada, 92,08% dos votos apurados. Jair Bolsonaro aparece com 55,63% dos votos válidos. E Fernando Haddad, do PT, com 44,37%. Um dado aqui para as pessoas lembrarem, Jair Bolsonaro eleito o 38º presidente do Brasil, na 8ª eleição sucessiva desde a redemocratização. Jair Bolsonaro mora no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, para onde a gente vai agora, ao vivo, com o Pedro Bassan. Diga, Pedro. Bassan, nos ouve? Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e no momento... Foco de artifício aqui ao redor, em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro, no momento da divulgação da boca de urna e dos primeiros resultados da apuração. Esse foi o quadro que começou, uma festa muito grande dos apoiadores que interditam as duas faixas aqui da Avenida Lúcio Costa, as duas pistas. Jair Bolsonaro está dentro de casa, dentro do condomínio, e acompanhado de principais figuras da campanha, acompanhado do presidente do PSL, Gustavo Bebiano, acompanhado de deputados do partido, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro, acompanhado também de nomes que já foram indicados a ministros, anunciados oficialmente como ministros do futuro governo, como Paulo Guedes da Fazenda, como o general Augusto Heleno da Defesa e como o deputado Onyx Lorenzoni da Casa Civil. Esse é o clima no momento, de muita festa, a multidão aqui vai aumentando. Desde as primeiras horas da tarde, essa multidão começou a chegar. Na verdade, ao longo de todo o mês de outubro, muitos apoiadores se concentraram aqui, em frente ao condomínio do candidato Jair Bolsonaro, para manifestações de apoio. Muitos vendedores ambulantes, com camisetas, com bandeiras, cores, o verde e amarelo preponderante aqui e os fogos de artifício também, que não pararam nem um minuto desde o anúncio dos primeiros resultados da apuração. Um trio elétrico também chegou, o som ligou, depois desligou, embalando a festa dos eleitores aqui em frente à casa de Jair Bolsonaro. Esse é o clima aqui no momento, tranquilidade, paz. A Polícia Militar esteve aqui reforçando a segurança dos dois lados em vários momentos, mas até agora nada de mais relevante aconteceu, ninguém precisou agir, o público festejando pacificamente os números da apuração até agora. Voltamos com vocês, Bonner e Renata. Lembrando que desde as primeiras pesquisas eleitorais nessa campanha, o candidato Bolsonaro sempre apareceu na liderança, no topo das pesquisas e sempre, como você disse ainda há pouco, né, Renata, com um discurso que privilegiava duas questões muito caras à população nesse momento histórico do Brasil. Uma delas é a questão da corrupção, como você vinha dizendo, e a outra delas é a questão da segurança pública. No caso da segurança pública, envolvendo em alguns casos até medidas polêmicas, mas a impressão que dá é que o candidato Bolsonaro, ao longo da campanha, foi meio que calibrando o discurso dele, encontrando onde ele encontrava alguma resistência, algum problema de comunicação daquele ponto que ele defendia. Parece que ele foi calibrando o discurso dele, botando na medida do gosto ou da necessidade do eleitorado brasileiro. O que é uma coisa que você costuma ver em eleições, né? Quer dizer, à medida que um candidato vai se viabilizando, à medida que ele tem uma expectativa de vitória, coisas assim vão acontecendo. A gente mencionava, por exemplo, a questão do compromisso praticamente que ele assumiu no Jornal Nacional ao se declarar escravo da Constituição, a fala dele a esse respeito no último dia da campanha. Eu queria lembrar de um outro assunto, por exemplo, a questão ambiental, que sempre foi uma questão que despertou muitas questões ao redor de Jair Bolsonaro, até pelo apoio maciço que ele tem da chamada bancada ruralista. Desde o início, quando se cogitava como seria um eventual governo Bolsonaro, ele pensava, por exemplo, em juntar as pastas da agricultura e do meio ambiente, e isso era uma questão que provocava muita resistência para os defensores da pauta ambientalista. Pois bem, nesse segundo turno, ele veio a público, dias atrás, dizer que não pensa mais nessa fusão, que essa fusão não deve acontecer. Então, a gente viu essas adaptações, essa calibragem de discurso, como você está falando, à medida que a expectativa de vitória
dele ia se consolidando, embora, como você disse, ele já está à frente há muito tempo, né? Ele chegou à frente no segundo turno e, de alguma maneira, manteve uma escrita, porque nós nunca tivemos, no segundo turno das nossas eleições presidenciais, um candidato que chegasse à frente e que não ganhasse a presidência. Vamos ver os números, então. Aqui a gente está com a tela de presidente do Brasil, a gente pode voltar a dar aquela olhadinha no comportamento do eleitorado e na marcha da apuração para presidente, estado por estado, porque nós interrompemos isso na região sudeste, exatamente por causa de eleição de governador. Vamos voltar então àquela tela da região sudeste com os estados para ver... Estados do Sudeste, eleição presidencial. Eu contava que o Espírito Santo é o único que hoje só está votando para presidente, elegeu o governador em primeiro turno, e a gente vê aí que Bolsonaro vai ganhando e ganhando bem em todos os estados do Sudeste. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender a vitória dele. Porque o Sudeste é a região de maior densidade eleitoral do país e nas últimas eleições presidenciais, eleições em que os finalistas vinham sendo PT e PSDB, nunca houve um desses partidos que levasse o conjunto da região Sudeste. O estado de Minas Gerais vinha votando com o PT para presidente já há muitas eleições. Na eleição passada, PT e PSDB mais ou menos que racharam o Sudeste. Né? O PSDB ganhou em São Paulo e no Espírito Santo e o PT ganhou em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E agora a gente vê Bolsonaro levando em conjunto a região de maior densidade eleitoral do país. É uma vitória muito, muito expressiva, não apenas no Sudeste, mas nacionalmente, como a gente vai ver região por região, já vimos o Sul, vimos o Sudeste, agora vamos ver, ainda vendo os estados em que Bolsonaro está vencendo, porque a gente sabe que o Nordeste é o estado em que prevalece... É a região em que Haddad deve vencer. Petista, exato. Vamos então para o Centro-Oeste, vamos ver a situação lá. Jair Bolsonaro vai levar todos os estados do Centro-Oeste, era essa a previsão. E aqui um comentário a fazer... Sempre acima dos 65%. Sempre acima dos 65%, no Distrito Federal, quase 70%. E aqui um comentário a fazer é um pouco para a gente entender, e mais tarde a gente vai ver o mapa do Brasil, comparar com 4 anos atrás, a gente vê a mudança de padrão. Porque o quanto Jair Bolsonaro avançou em áreas que vinham votando no PSDB. O Centro-Oeste é um exemplo. Votou com Aécio Neves em 2014, a região toda. E agora está votando toda com Jair Bolsonaro. O que mostra simplesmente que os dois partidos hegemônicos nas últimas tantas eleições presidenciais, PSDB e PT, foram ambos engolidos, eleitoralmente falando, pelo fenômeno Jair Bolsonaro nessa eleição. Era algo que se via pesquisa após pesquisa e que hoje se consolida em votos nesse segundo turno eleitoral. Com a diferença que o PSDB não foi ao segundo turno, o PT foi, mas na hora que a gente for comparar o mapa, como é que ficou em 2014, como é que ficou agora, e é bom a gente fazer isso quando a apuração já estiver praticamente encerrada, a gente vai ver que a mancha do PT diminuiu sensivelmente. Então agora a gente pode ir para a região norte. Vamos fazer a região norte. Região norte, vamos de cara checar o Pará, que foi, no primeiro turno, o único estado da região norte em que Fernando Haddad venceu. Na verdade, Fernando Haddad venceu no Nordeste e em um único estado do Norte, que era o Pará. Olha aqui. Atenção, Bolsonaro atenção, eleito, chega a informação. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. E lembrando mais uma vez, eu falei há pouco, 38º presidente do Brasil, 8ª eleição desde a redemocratização. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros, com uma vantagem muito grande. O número que nós temos aqui, 55.205.640 eleitores brasileiros. E ainda deve dar uma corrigidinha ali, porque ainda tem um pouquinho de voto para apurar. Aí está, numa apuração muito rápida e você tem ao vivo na sua tela imagens da festa de eleitores de Jair Bolsonaro na praia da Barra da Tijuca. O condomínio em que mora o candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro fica exatamente nessa região da cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. Aí imagens
da festa de eleitores de Bolsonaro, neste momento em que está anunciada a vitória do candidato do PSL e agora presidente eleito Jair Messias Bolsonaro do PSL, um partido pequeno que ele carregou para a vitória na presidência da República e outras tantas vitórias, não apenas no parlamento, tornando-se a segunda maior bancada do parlamento, um partido pequeno, como dizia, e também elegendo governadores de estado, pelo seu próprio partido e por partidos que decidiram apoiá-lo. Imagens ao vivo de Porto Alegre, na tela da TV, festa na rua para celebrar a vitória do candidato Jair Bolsonaro, de novo, Barra da Tijuca, com queima de fogos. Essa é uma imagem que, obviamente, guardadas as proporções, lembra aquela que você tem na virada de ano, porque também na Barra da Tijuca existem as queimas de fogos todo final de ano, não com o tamanho de Copacabana. Mas isso é apenas uma imagem que vem agora à cabeça. Não dá nem para comparar, claro, com o tamanho do que se vê ali, mas o fato é que ao longo de todo o dia, os eleitores do Rio de Janeiro, depois de registrarem seu voto na urna, muitos dos eleitores de Bolsonaro se dirigiram para a frente do condomínio em que mora o candidato. E o Pedro Bassan fala ao vivo de lá agora. Pedro. Pois não, Bonner. A comparação é essa mesmo que você acabou de fazer, não é? É a imagem da virada do ano, do Réveillon de Copacabana, pelo menos um mini Réveillon de Copacabana, com fogos estourando o tempo todo, das mais variadas cores e sons, e com a multidão compacta e festejando, todo mundo querendo chegar o mais perto possível da porta do condomínio onde mora o candidato. Se bem que a área do condomínio é muito grande, ele deve estar apenas com uma vaga impressão de tudo que acontece aqui na frente, não é? Mas é claro que os apoiadores, os eleitores, querem estar o mais perto possível e se concentram aqui na entrada principal, mas a multidão já ocupa uma faixa de cerca de 100 metros aqui da Avenida Lúcio Costa, a principal avenida à beira-mar, aqui na Barra da Tijuca, e a multidão ainda vai aumentando. Vem chegando eleitores dos dois lados, o trio elétrico que há pouco estacionou já começou também a puxar os cânticos de incentivo, de apoio e de comemoração. O tom predominante é o verde e amarelo, com as bandeiras, algumas com a foto do candidato e muitas camisetas também com a foto de Jair Bolsonaro e com os principais slogans de campanha. Dentro da casa de Jair Bolsonaro, um núcleo reduzido de pessoas acompanhou a apuração e está vivendo esse momento de divulgação do resultado. Os ministros já anunciados do futuro governo, os 3 ministros que foram anunciados até agora, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e o general Augusto Heleno, vários integrantes também do PSL, entre eles o presidente do partido, Gustavo Bebiano, os 3 filhos de Jair Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, que também são políticos, e outros deputados do PSL também presentes. Enfim, um grupo relativamente pequeno, mas o núcleo principal que participou da campanha, né? Agora está ali também. As pessoas circulam entre a casa e um hotel que também serviu como base da campanha, a cerca de 100 metros daqui, na esquina bem próxima. É esse o clima, um apogeu da alegria no momento da divulgação do resultado, mas agora o tempo todo também com fogos e com cânticos numa festa que parece que vai ser longa ainda por aqui, Bonner. Essas imagens que a gente acompanha, muito provavelmente o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro deve estar acompanhando pela própria televisão. Isso porque o condomínio em que ele mora é um condomínio de casas e ele, curiosamente, fica abaixo do nível do mar. Não sei se você sabia disso, Renata. Não. É um condomínio de casas que fica abaixo do nível do mar. Aquela é a avenida da praia da Barra da Tijuca, que está num plano mais elevado do que as casas que estão nesse condomínio. Então, de lá de dentro, com toda certeza, ele não tem vista para essa festa bonita do lado de fora, a não ser se olhar para o céu. Aí no céu ele vai ver os fogos pipocando, mas não vai ver a multidão, senão pela câmera da Globo e pelas imagens que nesse momento a gente transmite para todos os brasileiros. As imagens da festa do público, da festa dos eleitores, em frente ao condomínio do presidente eleito Jair Bolsonaro, consagrado nas urnas
com uma votação muito expressiva. Só lembrando que o presidente eleito do Brasil é um capitão reformado do Exército, de 63 anos, deputado federal de 7 mandatos, que entrou este ano no partido pelo qual ele veio a se eleger presidente. Ele tem esse projeto da candidatura a presidente há pelo menos 2 anos. O partido em que ele estava não acreditou na viabilidade do projeto, ele acabou saindo. A busca por uma nova sigla demorou até este ano. E com ele, o PSL migrou de ser uma sigla nanica para aquela que é atualmente a segunda bancada eleita da Câmara. Eu digo atualmente porque muita gente diz que no início do governo já será a primeira. Olha só isso. Quando a gente olha os números em termos percentuais, temos aqui 55,54% dos votos válidos. Mas quando a gente olha o número absoluto de votos, é que aí a gente tem uma dimensão do tamanho da dimensão da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro hoje nas urnas. Renato, olha... Então, vamos olhar. Estamos com quase 95% das urnas apuradas e os números absolutos de votos são os seguintes. 55.205.640 eleitores escolheram Jair Bolsonaro próximo presidente do Brasil. Os eleitores de Fernando Haddad, até aqui estão aparecendo, foram 44.193.523. A gente não tem aqui, neste momento, os dados de votos brancos e nulos? Temos aqui, podemos acompanhar por aqui, é um dos recursos do nosso telão para acompanhar brancos e nulos. E a apuração aqui, a abstenção que está nos aparecendo aqui nessa altura avançada da apuração é de 21,17% dos votos. Diria o seguinte, a apuração no primeiro turno desse ano foi maior do que no primeiro turno de 2014, ficou ali na casa do quase 21%. Então, isso aqui não está me chamando a atenção especialmente, porque como a gente disse aqui mais cedo, normalmente no segundo turno a abstenção é um pouco mais alta. Ela está, até o momento, só um pouquinho mais alta do que no primeiro turno. Essa abstenção pode-se explicar que ela cresça um pouco no segundo turno por causa dos estados que já elegeram governador e aí Eventualmente o eleitor pode se sentir desmotivado de ir... Sim, por um candidato dele que tenha perdido eventualmente a chance. Isso. Eu sei que é histórico, normalmente fica um pouquinho acima no segundo turno. Bom, então está rigorosamente dentro da normalidade. E só para a gente checar, também brancos e nulos, nesse momento, estão dentro da normalidade. Melhor a gente esperar encerrar para comparar com o segundo turno de 2014. Eu tenho os números aqui, mas está tudo mais ou menos no padrão. Tá, vamos ver então a região Nordeste. A gente estava vendo a região Norte, perdão. A gente estava vendo a região Norte quando surgiu a informação oficial da eleição de Jair Bolsonaro. A gente pode voltar então a rever a vitória dele nos estados da região Norte, para depois a gente esmiuçar o que aconteceu no Nordeste, Isso. com a Aqui vitória do candidato do PT. Até aqui, com a apuração muito avançada na região Norte, nós temos uma diferença em relação ao primeiro turno. Fernando Haddad está aparecendo como vencedor não mais em um, mas em 2 estados, no Pará e no Tocantins. E Jair Bolsonaro vencendo no Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, né? 2 estados em que a gente vai, a gente deve ver, muito provavelmente Rondônia e Roraima, ele deve eleger o governador do seu partido também. Agora é curioso, né? A gente cria uma espécie de abstração na divisão geográfica dos estados por regiões, mas nem sempre essa abstração traduz um sentimento ou uma cultura local. Basta ver o que acontece ideologicamente, se pudermos dizer assim, com os votos no Tocantins e com os votos em Rondônia. Não é apenas que Fernando Haddad vence no Tocantins, embora de fato seja uma vitória apertada de 51 a 48. Ele vence, mas olha o tamanho da vitória, por exemplo, em Rondônia, de 71 para 28. Exato. E lembrando que Roraima e Rondônia são 2 estados em que o PSL teve candidatos próprios a governador. Nós vimos mais cedo, o PSL elegeu o novo governador de Santa Catarina e esses eram os outros 2 estados em que ele tinha finalista de governador no segundo turno. A gente ainda vai voltar para esses estados, mas nas pesquisas esses candidatos estavam na frente. Bom, a gente vai voltar então agora ao vivo para o Rio de Janeiro com a participação do Pedro Bassan. Como eu disse, ele está ali no condomínio vizinho aonde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro. Bassan.
Muito bem, William Bonner, voltamos aqui da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a comparação que nós fizemos há pouco com o Réveillon de Copacabana, né, ela é em vários sentidos também, porque a festa não é só na rua, no asfalto, na calçada, os apartamentos aqui da região da Barra da Tijuca também, muitos deles acesos, com o som alto ligado, soltando fogos também a partir dos prédios. É uma festa que acontece em vários lugares, até porque, como nós já dissemos também, Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva aqui no Rio de Janeiro e nas zonas eleitorais da Barra da Tijuca, especificamente nessa região da cidade, Bolsonaro, pelo menos desde o primeiro turno, teve uma votação bem acima da média nacional, ou seja, a Barra da Tijuca, a região onde mora o presidente eleito, ela também é apoiadora de Jair Bolsonaro, a vizinhança, boa parte dela, esteve junto com ele ao longo de toda essa campanha. Embora ele não tenha aparecido muito aqui na rua, não tenha caminhado muito durante a campanha eleitoral, especialmente depois do atentado que sofreu. Portanto, não é muito provável que ele apareça, ele sempre entrou e saiu rapidamente do condomínio, cercado de forte segurança, mas mesmo com essa pequena esperança, muita gente grita o nome de Jair Bolsonaro e pede a presença dele aqui na porta para saudar os eleitores que estão aqui. Não há nada programado para isso, mas todos aqui com essa esperança, não só na rua, mas também na vizinhança. Jair Bolsonaro, que enquanto deputado, nos 7 mandatos que teve, era sempre visto aqui na região. Durante a Copa das Confederações, ele foi visto aqui em algumas manifestações, junto com moradores da Barra da Tijuca, uma figura bastante popular aqui nos quiosques da praia, entre os vizinhos do condomínio e do bairro. Mas agora, como já dissemos, durante a campanha, ele teve uma postura muito mais cautelosa e muito mais reservada. Mas é esse o ambiente aqui na vizinhança da casa do candidato Jair Bolsonaro, com os eleitores que vieram de várias regiões do Rio de Janeiro e que, eu repito, continuam chegando para essa festa, para essa manifestação de apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro aqui na Barra da Tijuca. Bonner. É visível isso, Pedro. Nas imagens aéreas a gente vê que a multidão está se expandindo para limites mais distantes do ponto em que você está. As imagens são ao vivo, então é perfeitamente possível contemplar essa situação que você descreve do local e que a gente consegue ver aqui privilegiadamente com imagens aéreas. Essa é uma observação que eu faria. A outra, já que o Bassan falou de uma espécie de moderação na fala do candidato, é preciso lembrar sempre que o Brasil chegou a esse segundo turno eleitoral num grau de polarização muito acentuado. E o que se viu em momentos importantes, sobretudo da campanha de segundo turno, foi essa moderação de que falou Pedro Bassan e que foi importantíssima para tranquilizar grande parte do eleitorado no sentido do respeito à Constituição, né, Renata? Como você dizia ainda há pouco. Isso. E também, uma outra coisa que essa imagem me chama a atenção, assim, nós estamos falando de tantos ineditismos aqui, essa é uma imagem muito inédita, quer dizer, é uma concentração de eleitores diante da casa ali do eleito, onde ele passou a ficar a maior parte do tempo, depois de uma outra circunstância muito especial dessa campanha, claro, que foi o atentado de 6 de setembro. Olha, temos mais um governador eleito num estado que também estava com uma disputa muito acirrada. Vamos para São Paulo ver os números agora com a Renata Lopretti, o resultado da eleição para governador em São Paulo. Governador em São Paulo, João Dória, do PSDB, é o governador eleito de São Paulo, apuradas quase todas as urnas, 98,49%. Ele é declarado governador eleito com 51,77% dos votos válidos, derrotando Márcio França, atual governador do PSB, que aparece aqui com 48,23% dos votos válidos. Aqui nós estamos falando do maior colégio eleitoral do país e da eleição que ficou mais apertada nos últimos dias, era olhada com grande suspense o que estava acontecendo aqui. É curioso porque o Ibope avisou que seria uma disputa muito difícil, teria que se aguardar até o fim da apuração, mas os números apurados pela boca de urna foram foram cravados, né? E uma avaliação política desse resultado, do ponto de vista do peso de São Paulo, meio que salva o saldo de governos para o PSDB, que vai perdendo algumas das 6 disputas que estava envolvido hoje, mas que ganhou São Paulo, ganhou Rio Grande do Sul, ganhou Mato Grosso do Sul.
É o PSDB ganhando e sobrevivendo, mas um PSDB muito diferente sob a liderança de João Dória, governador de São Paulo, do que a gente vinha até aqui. Sobretudo depois do resultado eleitoral da presidencial. Bem ruim da presidencial com o candidato Geraldo Alckmin. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou parte da juventude dele no interior de São Paulo, na cidade de Eldorado. O Márcio Gomes acompanhou a votação lá. Boa noite, Márcio. Oi, Bonner, Renata, boa noite a todos. Nós estamos falando ao vivo do centro da cidade de Eldorado, que fica no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. E nesse momento, o trio elétrico toca o hino nacional. São cerca de 2.000 pessoas concentradas no centro da cidade e elas apenas confirmam todo o clima de expectativa que havia aqui na cidade durante todo o dia. Muitos fogos de artifício, muita expectativa pelo resultado desta eleição. A cidade de Eldorado tem cerca de 15.000 moradores e cerca de 12.000 eleitores. No primeiro turno, Jair Bolsonaro venceu com 41% dos votos válidos. Nós ainda não temos a confirmação de como foi a eleição, como foi o resultado da eleição neste segundo turno. A família Bolsonaro chegou aqui em Eldorado em 1965. Jair Bolsonaro tinha 10 anos de idade e ele ficou aqui até os 17 anos, quando depois saiu da cidade para começar a sua carreira militar na Academia Militar das Agulhas Negras. O clima é de festa. Nós conversamos com vários moradores aqui da cidade de Eldorado e todos falavam a mesma coisa, muita esperança, uma esperança na mudança do Brasil. Nem todo mundo concorda com as posições, com as atitudes, com as falas de Jair Bolsonaro, mas todos acreditam que a vitória de Jair Bolsonaro será o melhor para o Brasil e também para essa cidade, que fica numa região muito pobre do estado de São Paulo, que ainda tem a banana, a cultura da banana, como a maior força econômica daqui. Portanto, falando ao vivo da cidade de Eldorado, onde Jair Bolsonaro passou a infância e boa parte da juventude. Essa festa aqui está acontecendo no centro da cidade, mas eles dizem que daqui a pouco o trio elétrico, tocando o hino nacional e outras músicas da campanha de Jair Bolsonaro, vai sair em carreata por toda a cidade de Eldorado. Bonner e Renata. O Márcio Gomes levanta uma questão aqui que deixa a gente curioso para saber qual teria sido a votação de Jair Bolsonaro em Eldorado, a cidade onde passou. A gente vai apurar isso. Certamente. Vamos voltar. Eu acho uma coisa importante da gente colocar que a vitória de Jair Bolsonaro é uma vitória contra todos os protocolos da política tradicional. Bonner, ele venceu sem partido grande, sem alianças de monta, sem tempo de televisão, sem dinheiro de fundo partidário, praticamente. Então, fazendo promessas importantes de mudanças que dependem de muita negociação. Então, isso é uma questão a ser analisada, foge de todos os protocolos que vinham vigorando até aqui, e a gente notar que não só na presidencial, mas no geral, é uma eleição de renovação. Nós vamos ver aqui mais tarde, a taxa de reeleição de governadores foi a mais baixa. Um minuto só, Renata. A gente está recebendo a informação de que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai fazer uma live agora. Já está. Vamos lá. Que é a Bíblia Sagrada. Fomos em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos ares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me numa situação muitas vezes próximo a uma situação vexatória. Aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo
da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil está. As urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação. E se essa for a vontade de nação, temos condições de governabilidade, dado os contatos que fizemos ao longo dos últimos anos com parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno à parte. Nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas, conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. Indo para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo, agora sabemos para onde queremos ir. Meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança. Bom, nesse momento a imagem está travada. Eu devo esclarecer o seguinte: o presidente eleito Jair Bolsonaro optou por fazer esse pronunciamento já na condição de presidente eleito na internet, numa rede social. Foi um recurso que ele utilizou várias vezes, mas voltamos, vamos lá. Com percalços. Estou muito feliz. Vamos ver. E missão não se escolhe nem se discute. Se cumpre, nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Agora sim, o presidente eleito encerra a fala dele. Ela foi entrecortada porque, como eu dizia, ele fez uma opção de se manifestar não para câmeras de televisão, que estariam à disposição, obviamente, disso, mas na internet, como ele fez que foi a maneira ao longo da com campanha, que ele escolheu fazer boa parte da campanha. É uma campanha muito ativa em redes sociais. Exato. Havia uma grande expectativa. A gente tem imagens de Curitiba, enquanto a gente pode olhar para a festa na cidade de Curitiba, uma cidade que se tornou símbolo no Brasil da luta contra a corrupção, porque tornou-se a capital da Lava Jato. Operação Lava Jato. Local, inclusive, em que está preso o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por corrupção passiva. Curitiba tem uma importância simbólica muito grande, obviamente, na campanha de um candidato que se apresentou desde o primeiro momento como candidato que acabaria com a corrupção, que combateria a corrupção, ou, para usar uma expressão dele, que ia acabar com tudo isso daí. E ele repetiu isso ao longo de toda a campanha. Eu recebo a informação de que o presidente eleito pode voltar a falar a qualquer momento. Obviamente, se isso acontecer, a gente vai abrir espaço para ele. Mas eu queria que você fizesse uma análise. O que é que você destacaria dessa fala dele inicial? Ele abriu essa fala, como tantas outras ao longo da campanha, citando o trecho do Evangelho de São João, que ele opta por lembrar sempre, que diz respeito à questão da verdade. Falou várias vezes nisso. Mas eu chamaria a atenção, primeiramente, você lembrou que ontem, na última aparição de campanha, ele estava com a Constituição com ele e hoje a Constituição estava lá em cima da mesa no primeiro pronunciamento de presidente eleito. E ao lado da Bíblia? Ao lado da Bíblia. E ao lado da biografia de Winston Churchill. Exatamente. Talvez o maior de todos os líderes políticos do século XX, um herói da Grã-Bretanha, um herói das democracias todas. É simbólico também que ele use o momento para
reverenciar a memória do Winston Churchill, ainda que apenas, sem citação, mas apenas mostrando a lombada do livro de uma biografia do britânico. Ao lado dele, a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, mãe da filha mais nova do presidente eleito. E foi como você disse, quer dizer, ele fez o primeiro pronunciamento como presidente eleito exatamente no estilo e da maneira como ele optou por se comunicar ao longo da campanha eleitoral. Muito por influência do 02, que é como ele chama o filho, Carlos Bolsonaro, que é o vereador no Rio de Janeiro e que foi quem o aproximou inicialmente dessa questão das mídias sociais. O candidato, o já não mais candidato, o presidente eleito, aí é por força de hábito mesmo. Passei meses falando de candidatos. Não, e o público precisa saber que quando a gente encontra... Agora é a hora dos bastidores. Isso. Quando a gente encontra os candidatos à presidência da República para entrevistas, que são sempre entrevistas com algum grau de tensão, é sempre assim, é curioso que é muito comum o candidato pedir para não ser chamado de candidato. Isso. Me chama pelo nome, né? E nós temos que explicar, não, candidato, a gente tem que chamar pelo... E vira até bordão e meme depois por causa disso, porque tudo é candidato. E às vezes ele tem um cargo, deputado, governador, senador, você está acostumado a chamar por esse cargo, mas ao longo da campanha você tem que chamar de candidato. Exatamente. Não, e o pior é que você às vezes tem que escolher no trato fora do ar, em vez de chamá-lo de candidato, tentar chamá-lo por algum cargo que tenha ocupado, você tem que lembrar qual foi o mais importante dos cargos que ele já ocupou para você também não dar um fora, como já aconteceu em minha longa carreira de chamar alguém honrosamente de deputado e ser lembrado que já tinha sido governador, mas não convém aqui. Temos números novos no ar, enquanto a gente estava vendo imagens bonitas de Eldorado aqui também, né? Vamos lá. De repente, agora foi. Vamos lá. Presidente, quase no finalzinho, apuração, 97,38% dos votos apurados. Jair Bolsonaro, os percentuais vão se mantendo, o que está mudando são mais votos absolutos. Vamos dar uma olhadinha, você tinha me perguntado mais cedo de abstenção. Nós estamos, no momento, com uma abstenção de 21,22% no segundo turno, que mais adiante a gente pode, por exemplo, vamos rapidamente, só para fazer uma comparação, vamos pegar a abstenção aqui, 21,2%. Renata, você está muito craque nessa tela. Eu adoro esse telão. Você sabe que até outro ele é um grande dia, amigo. Até outro dia era o Márcio Gomes que fazia isso comigo e eu ficava olhando e falei, como é que ele faz isso? Eu tive uma aula dessa tela, quando eu achei que eu estava bom, aí chega a Renata e destrói as minhas ilusões. Olha só, nada disso, é muito simples. Olha só, vamos voltar. E olha só o que está acontecendo. Depois voltamos para os números. Está aí imagens ao vivo do presidente eleito Jair Bolsonaro, já são imagens de câmeras de TV. Temos um pool de emissoras de televisão ali, ao lado do Paulo Renato Soares, repórter da Globo, cumprimentando ali a primeira-dama, a futura primeira-dama, Michele. E quem fala pelo pool, pelo conjunto de emissoras de TV do Brasil, quem as representa neste momento é o repórter Paulo Renato Soares. Eu não sei se já temos áudio da área ali. Já temos áudio, técnico? Esteve conosco durante a campanha toda. O evangélico nos ajudou muito na aproximação com o evangélico, com católicos e demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo. Vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao Senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro 2 vezes, porque o Senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, ó Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé.
Ó Deus, a vitória concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, Senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes, de alegria ao povo brasileiro, às nossas crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus. E o Senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, Senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Um cristão verdadeiro. Um patriota. Cheio de fé, de coragem e de esperança. Agradecemos por isso, por todos os nossos amigos. Companheiro, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado. Ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos ao vivo aqui com o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu falo representando o pool de emissoras de televisão. Parabéns pela votação. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Fora, bem como do Alberto Einstein em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração, um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito
passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar: o governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios, portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do Sul ou do Norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o círculo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo círculo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração: vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Essa é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com o viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Durante a nossa caminhada de 4 anos pelo Brasil, uma frase se repetiu muitas vezes: Bolsonaro, você é a nossa esperança. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Mesmo no momento mais difícil dessa caminhada, quando por obra de Deus e da equipe médica do Juiz de Fora e do Albert Einstein ganhei uma nova certidão de nascimento, não perdemos a convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo: ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera,
Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez o compromisso com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Durante a campanha, houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação. O senhor já tem ideia de formação de governo? Quando o senhor pode começar a anunciar? Não, a partir de... Estamos com 3 já acertados, o 4º aí, que o Marcos Pontes está quase certo também. E com o tempo, né, nós, com muita cautela, passaremos a anunciar os nomes das pessoas que, ao formar essa equipe, conduzirão o Brasil ao seu local, ao seu lugar que merece de destaque no mundo. Muito obrigado, parabéns pela votação. Obrigado. Muito obrigado. Aí está, então, a gente teve o primeiro discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele ainda continua falando ali ao lado. Sofreu comigo o afastamento do lar, tem uma filha maravilhosa com ela, tem uma enteada também. Foram momentos difíceis, realmente o convívio do lar não tem preço, por isso temos aqui a família, a preservação desses valores, com a meta nossa, o respeito à mesma. Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Meu muito obrigado a vocês. Obrigado, esposa. Quer falar? Vamos lá. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sacramento. Parece que agora terminou mesmo. Eu tenho que pedir desculpas porque por 2 vezes eu interrompi a fala do presidente eleito, imaginando que ela tivesse sido concluída, mas em parte porque o protocolo habitual dessas situações foi quebrado hoje, né? Em geral, o presidente eleito se dirige à nação num pronunciamento que tem começo, meio e fim, diante das câmeras, e fazemos um pool de emissoras, e hoje ele optou fazer primeiro na internet, com seus problemas técnicos naturais, e agora sim, mas com idas e vindas, mas está dado o recado dele. Renata, o que você destacaria dessa fala dele sobre liberdade? A primeira coisa que me chama a atenção é o que você está falando. No intervalo de poucos minutos, ele se comunicou de 2 maneiras. Ele fez a mensagem via internet e, na sequência, ele fez um discurso na porta da casa dele, que visivelmente ele havia preparado, ele leu esse discurso. E eu chamo a atenção para, começo de conversa, numa diferença de tom. O discurso das redes sociais me parecia ainda um discurso mais dirigido à militância, embora com todas aquelas questões que nós vimos ali, a Constituição na mesa, a Bíblia, o livro sobre o Churchill, e agora me pareceu mais um pronunciamento de presidente eleito mesmo, em que ele repetiu várias vezes um Brasil para todos e que ele frisou mais de uma vez a questão do respeito às liberdades. Ele usou... Ao se referir às liberdades, ele usou a expressão um governo constitucional, anotei aqui, um governo constitucional e democrático. É um marco importante? É um marco importante e, ao mesmo tempo em que ele fez isso e reafirmou algumas questões que fizeram muito parte da plataforma da campanha dele. O slogan Mais Brasil, Menos Brasília, a ideia de que vai enxugar o governo e reafirmar a ideia de que ele não vai governar ou compor com o Congresso por meio de indicações políticas. Essa é uma questão para a qual vai estar todo mundo olhando, porque os governos têm se viabilizado até aqui dessa maneira. É uma maneira que está muito desgastada aos olhos do eleitor, mas que o Bolsonaro, uma vez eleito, está reafirmando que vai governar de outra maneira. Imagens ao vivo de Brasília, né? A gente tem aí o famoso eixão monumental com a celebração ali de eleitores de Jair Bolsonaro na capital federal. Que onde ele ganhou por ampla margem. Por ampla margem. E onde vai morar, né?
já tem lá a moradia como deputado, mas vai se mudar aí possivelmente para o Palácio da Alvorada como residência e vai despachar no Palácio do Planalto. Inclusive, ele disse nos últimos dias que planejam uma ida rápida a Brasília, talvez nesta próxima semana, ele que está recolhido em casa desde que teve alta do hospital. Nós vimos também, ainda há pouco, imagens do Rio de Janeiro também, em frente ao condomínio onde mora o presidente eleito, e as imagens mostravam já também um aumento muito grande da concentração de pessoas ali, ainda com queima de fogos, olha, na telinha. São 8h07 da noite, no horário de Brasília, esta noite em que o Brasil conheceu o presidente eleito, depois de uma campanha eleitoral intensa, tensa também e acirrada. Vamos ao vivo a Porto Alegre, porque temos informações sobre a eleição por lá. Estevão Pires. Oi, Bonner, boa noite para você. Estamos aqui acompanhando o comício que celebra a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro, que acontece aqui na Avenida Goethe, bairro Moinhos de Vento, zona norte da capital gaúcha, onde nesse momento o hino nacional é executado com essa multidão aqui acompanhando em um telão a transmissão da Globo na cobertura das eleições de 2018. Há pouco, o presidente eleito Jair Bolsonaro foi bastante ovacionado pelo público, que segue chegando. A polícia militar ainda não divulgou estimativas de público por aqui. E nesse momento acontece uma execução de fogos de artifício. A ideia por aqui, Bonner, da organização desse comício é que sejam acionados fogos de artifício durante 17 minutos, fazendo referência à legenda do candidato vitorioso nessas eleições. Uma série de bloqueios no trânsito. Esse aqui é o lugar onde tradicionalmente aconteceram eventos, comícios em apoio ao candidato, agora presidente eleito, Jair Bolsonaro. Volto com vocês. Bem, a expectativa agora é para o discurso do adversário de Jair Bolsonaro, o candidato derrotado no segundo turno da eleição. A qualquer momento ele deverá começar a se manifestar em São Paulo. Ele tem passado esses dias todos num hotel de São Paulo, é de lá que ele tem feito os pronunciamentos dele ao longo dessa campanha eleitoral, principalmente nesses últimos dias. E agora chegou o momento em que ele vai se manifestar. Vamos ao vivo a São Paulo. Começou. Eu tô com ela, eu tô com Lula, Haddad e Manuela, eu tô com ele, eu tô com ela, eu tô com Lula, Haddad e Manuela. Estela, Manuela, Luca, que está aqui presente com a gente hoje. Muito prazer em ter você conosco. Meus filhos, minha mãe, Carolina, Frederico, Norma, minhas irmãs, Lúcia, Priscila, todos os companheiros aqui de todos os partidos presentes. Temos um problema aí com o áudio. Agora sim parece que recuperado. Vamos ver, vamos esperar que não se repita. Companheiros do PROS, do PCdoB, do PSOL, do PSB, que estiveram conosco. Presidenta Dilma, que está aqui também, muito obrigado. Senador, sempre senador Suplicy, nossos deputados, nossos senadores. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria, pela minha formação, de agradecer meus antepassados. Eu aprendi com os meus antepassados o valor da coragem para defender a justiça a qualquer preço. Aprendi com a minha mãe, com meu pai, aprendi com a memória dos meus avós, que a coragem é um valor muito grande quando se vive em sociedade, porque todos os demais valores dependem dela. Queria agradecer os partidos todos que estiveram conosco, a sua militância aguerrida, primeiro que nos levou ao segundo turno, e depois nos levou a ter mais de 45 milhões de votos no dia de hoje. Uma parte expressiva do povo brasileiro que precisa ser respeitada nesse momento
diverge da maioria, tem um outro projeto de Brasil na cabeça e merece o respeito no dia de hoje. Sei que entre os 45 milhões de eleitores que nos acompanharam até aqui, muita gente não é de partido político, muita gente não é de associação. Sobretudo na última semana, o que nós vimos foi a festa da democracia nas ruas do Brasil. Gente que saiu à rua com um colega, com a esposa, com o marido, com os filhos, e passou a panfletar o país inteiro, ou colocar um banco numa praça, colocar um cartaz no pescoço, e passou a dialogar e reverter o quadro que se anunciava na primeira semana do segundo turno. E houve uma reversão muito importante em função da conscientização de uma boa parte de brasileiros sobre o que estava em jogo. E era muita coisa que estava em jogo. Nós vivemos um período já longo em que as instituições são colocadas à prova a todo instante. A todo instante. A começar de 2016, quando tivemos o afastamento da presidenta Dilma, depois com a prisão injusta do presidente Lula, a cassação do registro da sua candidatura, desrespeitando uma determinação das Nações Unidas, mas nós seguimos de cabeça erguida, seguimos com determinação, seguimos com coragem para levar nossa mensagem aos rincões do país, ao campo e à cidade, às periferias e aos centros, aos estudantes, aos idosos, aos GLBTs, aos homens e mulheres, brancos e negros, católicos, evangélicos, aqueles que pertencem a religiões de matriz afro, aos ateus, a todos os brasileiros. Nós, de forma determinada, fomos a todos os rincões levar a mensagem que vale a pena levar, de que a soberania nacional e a democracia, como nós a entendemos, é um valor que está acima de todos nós. Nós temos uma nação, nós temos que defender daqueles que, de forma desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro, e entendemos a democracia não apenas do seu ponto de vista formal, embora isso seja muito importante lembrar no Brasil de hoje. São os direitos civis. De novo, problemas de áudio? São os direitos trabalhistas e são os direitos sociais que estão em jogo nesse momento. Portanto, nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país, nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, em não aceitar provocações, em não aceitar ameaças. Vocês verão que a nação, fazendo aí lembrando o nosso hino nacional, verás que um professor não foge à luta. Nem teme quem adora a liberdade, a própria morte. Nosso compromisso é um compromisso de vida com este país. Nós temos uma longa trajetória de militância, de vida pública. Nós conhecemos a cidadania em cada brasileiro, em cada brasileira, e nós não vamos deixar esse país para trás. Nós vamos colocá-lo acima de tudo e nós vamos defender os nossos pontos de vista, respeitando a democracia, respeitando as instituições, mas sem deixar de colocar o nosso ponto de vista sobre tudo que está em jogo no Brasil a partir de agora. E tem muita coisa em jogo e nós precisamos compreender o que está em jogo. Nós temos que fazer uma profissão de fé, de que nós vamos continuar a nossa caminhada
conversando com as pessoas, nos reconectando com as bases, nos reconectando com os pobres desse país, para retecer um plano, um programa de nação que há de sensibilizar mentes e corações desse país. Daqui a 4 anos nós teremos uma nova eleição, nós temos que garantir as instituições, nós não vamos sair das nossas profissões, dos nossos ofícios, mas não vamos deixar de exercer a nossa cidadania. Nós vamos estar o tempo inteiro exercendo essa cidadania e talvez o Brasil nunca tenha precisado mais do exercício da cidadania do que agora. Eu coloco a minha vida à disposição desse país, tenho certeza que falo por milhões de pessoas que colocam o país acima da própria vida, acima do próprio bem-estar, e quero dizer para aqueles que olhando nas ruas desse país, em todas as regiões, eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas pessoas, que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar. Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem. A vida é feita de coragem. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Aí está, então, a fala do candidato derrotado à presidência da República, Fernando Haddad, do PT. Nós vamos ver agora o 10 milhões de votos. Vamos dar uma olhada. De apuração com 57.501.118 votos, um percentual de 55,24% dos votos válidos. E Fernando Haddad com 46.596.456 votos, percentual de 44,76% dos votos válidos. Como você disse, nesse momento há uma diferença um pouco maior do que 10 milhões de votos entre o vencedor e o derrotado. Essa é a situação de momento, 99,21% das urnas apuradas em todo o Brasil. Nós tivemos, então, a fala do candidato Jair, do ex-candidato agora, o candidato derrotado Fernando Haddad, e antes tínhamos tido do presidente eleito, vencedor da eleição, Jair Bolsonaro. O que é que você destaca de um e de outro? Eu começaria pelo Fernando Haddad, lembrando que ele não cumprimentou o vitorioso, que é meio um protocolo, costuma ser seguido. Ele não cumprimentou o vitorioso. Ele começou falando em respeito ao resultado. Foi a primeira coisa em que ele falou, mas não mencionou Jair Bolsonaro. Depois trouxe para o discurso alguns temas que na campanha de segundo turno ele havia deixado de lado, até por saber que eram temas que atraíam a rejeição de boa parte do eleitorado. Então ele voltou a falar na questão do impeachment da presidente Dilma e voltou a falar na questão da prisão do ex-presidente Lula. Se me permite observar, não usou a palavra impeachment, falou em afastamento. Exatamente. Mas depois disse que a prisão de Lula era injusta. A outra coisa que me chama a atenção é que é um discurso de um político que quer permanecer no jogo. Então, ele está colocando ali, de que maneira, não sabemos, porque ninguém sabe até a altura, uma eleição que acaba. Ele teve uma derrota, como a gente disse aqui mais cedo, histórica. Do ponto de vista percentual, na disputa pela presidência, o PT regrediu a padrões de 1989, mas o discurso dele é para frente e é o discurso de quem tem desejo de alguma maneira, ser representativo e ter um papel nesta que vai ser a oposição agora. Quando você disse que o hábito é haver um cumprimento do derrotado ao vencedor, eu me lembro até de uma eleição que eu tive a oportunidade de acompanhar nos Estados Unidos. A democracia americana tem 2 partidos hegemônicos, o republicano e o democrata, que são extremamente acirrados em suas disputas eleitorais, mas eu lembro bem da vitória de Barack Obama em 2008 e o comportamento de John McCain, então candidato pelo Partido Republicano e derrotado, já falecido. John McCain disse no discurso de reconhecimento da derrota: Barack Obama era o meu adversário, agora é o meu presidente.
esse tipo de comportamento, que é muito bonito na democracia, é sempre de se esperar. Que é uma coisa da da importância do caráter institucional do que está acontecendo. A gente, na verdade, não teve aqui, não teve o cumprimento da parte dele, também não teve uma menção de Jair Bolsonaro ao adversário, como, na verdade, em 2014 também chamou a atenção que não tinha havido uma menção de Dilma Rousseff ao derrotado Aécio Neves. Mas o que me chama a atenção no discurso de Fernando Haddad é isso. Falar em respeitar os resultados, mas não mencionar o vitorioso, falar, resgatar temas como personagens como Dilma Rousseff e Lula, nos quais ele não vinha falando no segundo turno, e se colocar para ter um papel nessa que vai ser a futura oposição. No caso do discurso do Jair Bolsonaro, que nós começamos a falar, mas depois já tínhamos mais notícia para mostrar, a gente falou da questão da Constituição, da questão de ele ter falado para o total dos brasileiros nesse discurso já preparado que ele fez fora das redes sociais, mas tem uma questão que eu acho importante também de destacar, que é a questão da economia, Bonner. Ele foi eleito com uma pauta liberal do ponto de vista da economia, já anunciou que o seu ministro da Fazenda é o Paulo Guedes, que tem esse perfil, e, no entanto, quando ele vai falar da plataforma dele para a economia, ele enumera na seguinte ordem: emprego, renda e equilíbrio fiscal. E depois fala na sequência, dívidas decrescentes e juros mais baixos. Eu acho que essas são palavras que são importantes da gente lembrar. E lembrar também que ali, um pouquinho antes de ele fazer o discurso, a gente já via na imagem pelo menos 2 ministros já indicados. O ex-presidente, o que deve entregar agora a presidência do PSL, o Gustavo Bebiano, que o Jair Bolsonaro menciona nas cogitações para ser ministro da Justiça, mas tinha lá um já indicado, que é o Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. E no meio da fala, ele mencionou o astronauta Marcos Pontes, dizendo que já está praticamente certo, a pasta que ele tinha nomeado, que ele tinha cogitado era Ciência e Tecnologia, ele colocou esse nome no discurso. 12 anos atrás, Marcos Pontes, para quem não se lembra, estava na Estação Espacial Internacional, representando lá o Brasil, o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Me chamou a atenção também, quando você fala em economia, no discurso do presidente eleito Bolsonaro, uma menção que ele fez à iniciativa de transferir dinheiro da União para estados e municípios, restabelecendo o pacto federativo, como ele preferiu dizer. Isso soa como música para os movimentos municipalistas brasileiros e a gente agora tem que aguardar para saber exatamente qual é o plano dele para implementar isso. Essa é uma discussão antiga. Em anos recentes, governos federais vinham resistindo a essa pauta por uma questão de necessidade de recursos e também por argumentar que muitas vezes o excesso de descentralização pode levar a desvirtuamento na destinação dos recursos. Mas é uma pauta importante dos prefeitos e lembrar que recentemente, há poucos dias, Jair Bolsonaro recebeu o apoio dessas entidades e de um grupo que representava algo como 2/3 dos prefeitos do Brasil. Ele fala em desburocratizar o Brasil e confiar no cidadão. Vamos confiar nos brasileiros. Isso tem a ver com esse discurso também. Mas vamos ver como é que está a festa da eleição de Jair Messias Bolsonaro em Brasília. Marcos Lozecan, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, todos que nos assistem. Logo depois que saiu o resultado oficial e mesmo antes, já na boca de urna, as pessoas começaram a se concentrar, eleitores do Bolsonaro, começaram a se concentrar aqui no máximo que a polícia permitiu para que as pessoas viessem fazer a festa da democracia, que é uma área no final do gramado da subida do Congresso Nacional. A polícia fez um grande cordão de isolamento, protegendo os prédios públicos, principalmente. Nós estamos do lado em que fica o Ministério da Justiça, lá do outro lado está o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, e no meio, no grande gramado que existe aqui entre os prédios dos ministérios, a chamada esplanada dos ministérios, é onde as pessoas estão se concentrando. Como o trânsito foi fechado lá em cima, muita gente decidiu descer a pé, as pessoas vieram calmamente, tranquilamente, trouxeram fogos de artifício. Já teve horas aqui em que estouraram muitos fogos, às vezes dá umas calmarias como agora, mas é uma pequena e bastante barulhenta manifestação que os eleitores de Bolsonaro estão fazendo aqui na esplanada dos ministérios de Brasília, onde, enfim, é o centro do poder, onde o novo presidente da República, no dia 1º de janeiro, passará a comandar o Brasil. As pessoas gritam, está chegando também som
caixas de som, coisa que ainda não tinha, porque, como eu disse, eles estão chegando aos poucos. Muita gente está fazendo uma carreata também. A pista do lado da descida aqui da Esplanada dos Ministérios já foi tomada por carros de eleitores de Bolsonaro e as pessoas tentam chegar, mas realmente de carro está difícil, não vai dar. Nós já conversamos aqui com o pessoal da Polícia Militar de Brasília, responsável por esse isolamento e por toda essa organização. Aliás, uma organização muito bem feita, que começou essa tarde, já prevendo que quem quer que fosse o vencedor, haveria uma festa desse tipo aqui em Brasília. E eles disseram que não tem jeito, não há como liberar para os carros descerem. Então, na medida do possível, os carros vão se aglomerando, vão tentando chegar, mas é a pé mesmo que as pessoas vão descendo. A maioria com roupas verde e amarela, as cores que marcaram a campanha de Bolsonaro, e elas vão chegando ali. É uma área que não é assim muito clara, mas a gente percebe que toda vez que explodem os fogos, a gente consegue ver que a festa vai aumentando e tende a aumentar ainda mais. Bonner e Renata. Brasília, que deverá ter festa também no dia 1º de janeiro, posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós vamos agora ao Ceará. O Ceará foi um estado em que Ciro Gomes venceu no primeiro turno, no segundo turno venceu Fernando Haddad do PT, e a gente vai saber qual é a situação nesse momento com a vitória de Jair Bolsonaro, com a Vanifer Monteiro, que nos acompanha ao vivo. Boa noite, Vanifer. Bolsonaro tem 30%. Mesmo assim, a festa aqui em Fortaleza é imensa. A gente está no... Gente, desculpa, eu vou ter que interromper a Vanifer, porque, tudo bem, aquela demora para ela responder é por causa do famoso delay, trânsito de sinais em satélite, demora para ela me escutar. Mas o som dela está muito ruim. A gente está com o som só da câmera e não o som do microfone. É por isso que ela fala, você escuta um pouquinho ali, mas é o som que a câmera está captando. Aí tem muito som ambiente. Fica muito difícil entender o que a Vanifer está dizendo. Vamos checar no nosso telão. Ela estava tentando nos dar os números da apuração para presidente lá no Ceará. Talvez a gente possa... nesse momento o telão... Agora o telão está para mim. Vamos lá. Vamos para o Nordeste, para o Ceará. Era isso que ela estava tentando dizer. Olha, que Fernando Haddad, quase encerrada a apuração, teve 71,10% dos votos válidos no Ceará, contra 28,90% de Jair Bolsonaro. Sem surpresa aqui, Ceará, um dos estados do Nordeste, em que, além de tudo, o governador reeleito é do PT, embora Haddad não tenha tido o apoio de Ciro Gomes, que foi o candidato que venceu no estado no primeiro turno, carregou o estado agora no segundo. Lembrando que Ciro Gomes era uma expectativa da campanha do PT, pelo menos a sua adesão explícita à campanha de Fernando Haddad. Isso não aconteceu, houve a declaração de um voto crítico, e pouco depois Ciro viajou para a Europa. E agora, na volta de Ciro dessa viagem, ele ficou um período aí fora, 3 semanas fora. Quando voltou, tinha até púlpito para ele, para declarar o voto em Haddad, e isso acabou não acontecendo. Ele foi embora do aeroporto, enfim. As relações de Ciro Gomes, do cearense Ciro Gomes, com o Partido dos Trabalhadores, acabou ficando acidentada. Saíram traumatizadas dessa campanha. Nós vamos fazer o seguinte, você que nos acompanha em casa desde o início do Boca de Urna, estamos apurando. Chega aqui, Renata. Chega aqui pertinho. E a gente está entregando agora o bastão para os titulares do Fantástico de todas as noites, de todo domingo. Nós continuaremos aqui, mas agora que já ouvimos a palavra do presidente eleito, já ouvimos a palavra do presidente, do candidato derrotado, nós vamos voltar ao estúdio do Fantástico, mas continuamos aqui. Tem um finalzinho de apuração ainda acontecendo, que podemos ter novidades. Tem fim de apuração e tem muito material sobre a eleição para a gente ver. Poliana. Obrigada, Bonner. Obrigada, Renata. E olha, a gente volta depois dos comerciais com a Central das Eleições, com os dois aí, a repercussão da vitória de Jair Bolsonaro para a presidência da